Bom dia, vereadores, bom dia, procurador. Vamos dar início à sessão extraordinária do dia 19 de dezembro de 2017. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Fazer a leitura da ata. Colocar em votação, nada havendo a discutir, colocar em votação a ata. Quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, se levante. Aprovado. Projeto de Lei 34/2017. Fazer a leitura da súmula. Deu para a súmula do projeto aí. Parecer dispensa de prazo. Bom dia a todos. Projeto de Lei Substitutivo número 1 ao PL 34 de 2017. Altera a Lei 1285 de 2016, cria secretarias e cargos comissionados na estrutura organizacional e administrativa do município de Carlópolis e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. As comissões de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Saúde, Educação e Assistência Social, representados por seus respectivos presidentes, no uso das atribuições que lhes são conferidas, vem à presença de Vossa Excelência, após a apreciação do plenário desta Casa de Leis, em consideração ao ofício número 542 de 2017, de autoria do chefe do Poder Executivo, para requerer dispensa de prazo e pareceres do projeto de lei substitutivo número 1 de 2017 ao projeto de lei número 34 de 2017, bem como dispensa de interstício entre as duas votações, convocando assim sessão extraordinária para os devidos fins. Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2017. Colocar em discussão pedir dispensa de prazo em interstício. Nada a discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Na primeira discussão, o projeto 34/2017. Nada a discutir? Não, tem. Presidente, prezados colegas, esse é um projeto que já está aqui há mais de uma semana. Na ocasião, o prefeito queria que nós votássemos ele com dispensa de prazos e pareceres. E nessa semana, acho que houve uma discussão intensa entre os vereadores, um debate junto ao prefeito, os representantes. Procurei ouvir uma parte da comunidade, que afinal de contas o vereador representa a comunidade. E é um projeto que deu início, ele entrou, na verdade, na Câmara no início do ano. Depois ele foi para parecer do Ministério Público, a figura da doutora Kelly, e chegou no final do ano, acho que o nosso último, quase que o último projeto do ano. Analisando esse projeto, eu acredito que a cidade precisa de uma reestruturação, o prefeito precisa de mecanismos para poder trabalhar, e durante a discussão, alguns pontos do projeto, no meu ver, ele não é o ideal. Então, o projeto é bom, mas não seria o ideal. Então eu quero que fique registrado em ata a opinião do vereador professor Adenilson, mas isso é uma opinião pessoal minha, que, ao meu ver, cargos técnicos devem ser de provimento de concurso. Tudo que é nível técnico é provimento de concurso. Como o projeto ele vem no contexto geral, conseguimos discutir algumas coisas com o prefeito, foi mudado. Então eu vou votar favorável pelo conjunto do projeto. Mas se amanhã depois vier algum entendimento de Tribunal de Contas que por cargos técnicos não estão sendo executados por provimento em concurso e vier decisão desfavorável, eu já deixo desde já antecipado que eu acompanharei o Tribunal de Contas, que são órgão especializado nisso. Mas, enfim, o prefeito é bem assistido juridicamente. Acredito que isso
não vai acontecer. Mas se acontecer, eu quero deixar gravado isso daí, que nesse ponto, mesmo sendo da base do prefeito, não terei como defendê-lo. E algumas emendas que foram propostas nessa semana, por exemplo, a emenda importante, o prefeito acatou, que é com relação ao número de cargos comissionados e gratificados, que garante que no mínimo 40% desses cargos sejam ocupados por funcionários de concurso da prefeitura. Então, nesse ponto, acredito que a nossa legislação vai ser uma das mais modernas, que a maioria é tímidos 10%. Se alguém for ler o projeto em algum artigo lá, vai encontrar o termo 10%, mas o termo 10%, isso é o mínimo para os cargos que estão classificados como cargos comissionados. Mas, do geral, ela garante pelo menos 10%. Então, a divergência que eu tive também não é consenso de todos os colegas, e na política ninguém é dono da razão. Então, a única divergência minha é que cargos técnicos, por exemplo, no meu ver, algumas secretarias deveriam ser mais enxutas, que cargo comissionado, para mim, é puro e simplesmente o cargo de chefia. Se eu tenho algum diretor que ele vai pôr a mão na massa, ele vai fazer o serviço, se ele entra num campo treinar, ele deveria ser um cargo técnico. Mas pelo conjunto do projeto, tendo em vista a vacância do cargo de procurador do município, eu vou votar favorável, mas alerto o prefeito que regulamente isso através de concurso o mais rápido possível. Porque se amanhã depois houver alguma implicância com algum órgão prestador de conta, infelizmente eu não terei como defendê-lo na Câmara. Era isso que eu tinha, presidente. Está em discussão o projeto? Bom dia a todos. Eu gostaria de deixar registrado aqui também um posicionamento meu, né? Eu estive essa semana aí, como disse o professor Adenilson, estudando o projeto, tentando deixá-lo da melhor maneira. Ele não é um projeto perfeito, mas a gente conseguiu alterar algumas coisas, né, através de reuniões aí. A gente chegou num senso aí onde foi acatado, né, pelo prefeito. Mas eu não posso deixar de registrar a minha indignação com relação... Eu entendo que a gente precisa de uma estrutura para trabalhar, certo? Mas lá atrás, onde se tinha lá o auxílio alimentação de R$150, que a gente não conseguiu que fosse implantado, e por não ter condições financeiras, e hoje aí a gente tem aí alguns cargos que estão aí, né, sendo feito aí nessa estruturação, e eu fico triste, porque nós temos ali pessoas ali que ganham pouco, gente, muito pouco, que se dedicam ali ao município, e eu gostaria que eles tivessem a oportunidade de ter um pouquinho de melhora, dizer assim, olha, a gente, né, todos esses anos de trabalho, a gente foi visto. A gente tentou, né, alterar valores, tentamos uma negociação e a gente não conseguiu êxito, a gente não conseguiu esta aprovação. E, então, assim, né, o projeto não é perfeito, a gente está votando aqui, veio para a gente na correria, uma coisa que foi apresentada no começo do ano, poderia ter sinalizado, assim, com calma durante o ano, mas veio, estamos aqui na extraordinária para votar e para colocar aí, né, começar o ano aí com uma nova estrutura. E assim, eu só não poderia deixar de registrar, assim, essa minha indignação. Senhor presidente, só um pouquinho em cima. Presidente, eu tenho um compromisso, falei 1 hora, eu tenho que ir na Nova Brasília, e Jacarezinho, 1 hora está lá. Favorável aos 2 projetos, pode constar em ata. E meu voto. Eu peço desculpa, eu tenho que ir mesmo. Não tem como, é médico. Sim, senhor. Ok. Bom, o meu descontentamento, né, que nós tivemos 6 meses
para conversar sobre isso. Pedimos por várias vezes que fosse, né, colocado cargo por cargo, de acordo com a necessidade, o que fosse mais urgente, não foi feito. Depois, né, eu me senti muito mal quando fui procurada num lugar público, né, com uma pressão. Aí nós viemos aqui para a Câmara. Toda a vida nós fizemos reuniões na sala de comissões. Aquele dia nós fizemos a reunião, nada que não pudesse ser falado perante as outras pessoas, mas a gente já tinha conseguido, em outras oportunidades, José Alfredo veio, a gente conversou, ele explicou, a gente entrou num acordo, né? Então, esse modo de trabalhar, eu fiquei muito descontente de falar que eu não tenho nada para esconder. Daí, no outro dia, chamou a Denilson para conversar no gabinete. Quer dizer, então, né, ficou meio controverso. E também eu quero deixar registrado, né, que nós não, né, o Adenilson já pediu, eu pedi, não foi visto concurso para os professores, um compromisso assumido na campanha que na Nova Brasília teria um professor para cada sala de aula, nós não temos, nós estamos sem estradas, o auxílio alimentação que a companheira Selma já falou, a dificuldade das ruas da cidade, agora veio o consórcio aqui, a gente vai analisar, as câmaras de segurança, a Rua das Indústrias, que precisou acontecer um acidente para depois ser feito. Né? Aqui o bairro da Câmara, né, diz que no dia 2 de janeiro começariam as obras, e até hoje, né, já está no outro 2 de janeiro quase. A demora para responder os ofícios também. O hospital, que foi a causa de várias reuniões extraordinárias. Né? Então, a gente foi fazendo tudo que era possível. Na verdade, eu estou bastante descontente. A gente tentou negociar, diminuir alguns cargos, não fomos ouvidos. Agora, hoje de manhã, também o Tom, que veio de lá. Então, é assim, o povo não tem nada, né? E a gente tem que, né? Tudo bem que, como a Selma já disse, o Adenilson disse, precisa de uma estrutura para a gente trabalhar, mas eu acho assim que tem que ser feitos os ajustes, tem que ser ouvido mais, né? Não é só eu quero assim que sim vai ser feito, né? Nem da parte dos vereadores, nem da parte do prefeito. A gente tem que conversar mais, né? E é o que eu sempre falo em casa, o tom que se usa é muito importante. Então, você pode pegar e dar, né, uma chamada de atenção bem feia numa pessoa, mas se você tiver um tom para conversar, a gente consegue conversar bem. Se dependendo do tom, a gente acaba não se entendendo. É isso que eu tenho para dizer. Tem discussão ao projeto? Nada mais a discutir? Vou colocar em primeira votação. Quem for a favor, permanece sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado o projeto. Eu sou contra. Esse aqui é o... A convocada a seguir é extraordinária. Tem mais um projeto a ser finalizado. Qualquer espacinho? Projeto de lei 35/2017. Penso que tem que fazer. O presidente que decide. Pode decidir fazer a leitura na íntegra. Mensagem ao projeto. Carlópolis, 12 de dezembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e nobres vereadores para apreciação desta Casa de Leis o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a participar com reservas do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, SINDEPAR, ratificando parcialmente o protocolo de intenções e o contrato de consórcio público estatuto do referido consórcio que segue em anexo. A instituição do consórcio é estabelecida pela Lei Federal nº 11.107 de 2005, de 6 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e o artigo 41, inciso 4º do Código Civil Brasileiro, e visa a execução de gestão associada de serviços públicos de competência de seus consorciados, ações e políticas de desenvolvimento socioeconômico local e regional.
Para a execução dos objetivos previstos no contrato do consórcio público estatuto, já aprovado pelos munícipes fundadores, há necessidade de incluir no plano plurianual e na lei orçamentária os créditos adicionais suficientes para a manutenção do consórcio público intermunicipal de inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná, SINDEPAR, obrigando-se ao pagamento do valor correspondente à participação inicial e demais despesas assumidas por adesão do contrato de rateio, decorrente da aprovação do protocolo de intenções e do contrato de consórcio público estatuto. Esperamos a pronta apreciação e aprovação deste projeto de lei, o qual necessita que seja discutido e votado em regime de urgência, com dispensa de prazo e pareceres, bem como convocação de sessão extraordinária. Atenciosamente, Hiroshi Kubo, Prefeito Municipal. Dá para colocar em discussão o pedido de dispensa de prazo e parecer, interstício? Não, discutir, colocar em votação o pedido do prefeito. Quem for a favor, permanece sentado. Quem for contra, se levante. Vou colocar em primeira discussão o projeto 35/2017. Precisa de alguma explicação? Não? Nenhum dos vereadores não tem conhecimento? Primeira votação, então. Tá, nada mais a discutir? Vou colocar em primeira votação projeto 35/2017. Quem for a favor, permanece sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Vou convocar a seguir sessão extraordinária para discussão e votação do projeto 34/2017. Na primeira página aqui, né? Aqui. Isso. Isso. Acho que volta. Colocar em discussão. É? Esse aqui tem que ler agora. Lê a Antes de súmula acabar, da- né? Não, esse aqui é um ofício. Ah, é uma resposta. Isso é meu? É resposta de ofício. Pode fazer ele como se fosse um expediente. É expediente, não é? Não, mas dá uma resposta de ofício, só para ler a resposta de ofício. O senhor quer que leia ou não? Não, eu gostaria que não lesse. Estou explicando, porque a resposta aqui foi vaga e não aquilo que eu havia solicitado perante a secretária de Saúde. É só isso, é uma resposta sem... Ah, essa aqui é do Gerson, não é minha. Ah, sim. Então, não me satisfez a resposta. O senhor acha desnecessário a leitura? Passar a leitura 34/2000, projeto substitutivo 34/2017. Segundo, encerrei. Projeto de lei substitutivo ao PL 34 de 2017. Altera a Lei 1285 de 2016, cria secretarias e cargos comissionados na estrutura organizacional e administrativa do município de Carlópolis e dá outras providências. Colocar em segunda discussão, projeto 34/2017. Nada a discutir, colocar em segunda votação.
Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Colocar a leitura do projeto, a súmula. Projeto de Lei número 35 de 2017. Súmula. Autoriza a participação, com reservas, do município de Carlópolis no Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, Sindepar e da outras providências. Colocar em segunda discussão o projeto 35 de 2017. Não discutir, colocar em segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Damos por encerrada a sessão extraordinária do dia 12 de dezembro de 2017. 19. Olha, estou lendo aqui, 19 de dezembro de 2017, às Emancipação política do 12 Paraná, horas. por certo, não seria ter